Boa noite a todos. Então hoje nós vamos começar a nossa aula sobre tecidos do corpo humano, tá? E o primeiro tecido que nós vamos trabalhar hoje é o tecido epitelial, tá bem? Então o tecido epitelial, ele possui diversas funções. Nós vamos estar trabalhando, explicando cada uma delas aqui, tá bem? Então tipos de tecidos e suas funções. Então conceito e tipos de tecido, né? Então, é um conjunto de células que possui semelhanças físicas e químicas, tá? Exercem a mesma função na formação de órgãos e dos sistemas do corpo. Então, você vai ter várias células que vão trabalhar da mesma maneira e vão trabalhar em conjunto para formar o que a gente chama de tecido, tá bem? Tá? Então, são especializações das células do corpo. Então, alguns exemplos de tecido. Então, nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecidos musculares, tecido nervoso. Então, todos eles são exemplos de tecidos diferentes, tá bem? Continuando, então, tecidos epiteliais. Então, possuem células justapostas, unidas quase sem nenhuma substância intracelular, ou seja, não há quase nenhum espaço entre as células, elas são todas unidas, coladas uma à outra, tá bem? Possui dois tipos essenciais, tá? Gerais, que é o tecido epitelial de revestimento, que envolve e protege, e geralmente isola, né, órgãos e certos locais do corpo. E nós temos os tecidos epiteliais glandulares, tá? Que estão junto com o tecido epitelial, porém, eles exercem a função de secretar substâncias, tá? Tanto dentro quanto fora do corpo. Então vamos detalhar um pouquinho mais, né? Então, tecidos epiteliais de revestimento formam a pele. Então, a pele vai ser um tecido externo ao nosso corpo, tá bem? Mucosas do sistema digestivo, que é da boca até o ânus, né? E também as serosas, né? Então a mucosa geralmente ela isola mais órgãos do sistema digestivo, tá bom? E um ou outro órgão, como por exemplo o aparelho reprodutor, urinário. E nós vamos ter as serosas. As serosas, elas também vão ser um tecido epitelial, tá? Só que ela envolve órgãos nobres. Então você vai ter lá envolvendo o coração, envolvendo o pulmão, então ela é bem diferenciada, bem? Tecidos epiteliais de formar pele, mucosa do sistema digestivo, serosas de proteção dos órgãos, além de formar as paredes dos vasos sanguíneos. Então, todo vaso sanguíneo é formado por um epitélio simples, tá bom? Então, ou um pouco mais espesso, dependendo da região do corpo. Tecidos epiteliais glandulares podem formar glândulas endócrinas, glândulas exócrinas ou glândulas mistas, tá? Nós vamos detalhar um pouquinho melhor o que seria cada uma dessas aí, tá? Então, continuando então, tipos de tecidos epiteliais, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, tá? Nessa imagem. Vocês podem observar aí que dependendo da região do corpo, o formato do tecido epitelial ele vai mudar, tá? Então, por exemplo, quando nós temos aqui um tecido epitelial que envolve os vasos sanguíneos ou linfáticos, eu vou ter um tecido bem fininho. Então ele envolve, ele forma, né, a parede do vaso sanguíneo, só que ele é bem fino. Por quê? Por que ele é simples, né, e bem fininho? Porque ele vai precisar de fazer troca gasosa e troca de nutriente. Então ele não pode ter uma barreira muito grande, tem que ser uma barreira bem fina, principalmente nos vasos mais finos para poder fazer a troca de substâncias, a entrega e o recebimento de substâncias. Já, por exemplo, aqui, né, nos túbulos renais, você vai ver um formato um pouco mais denso, um pouco mais espesso, né? Para quê? Para direcionar líquidos. Então aqui você vai ter um canal por onde o líquido vai ser eliminado. A mesma coisa aqui no estômago. Por que eu tenho essas células nesse formato, né, que é o simples prismático? Porque ali eu vou ter produção de substâncias e secreções, tá, que vão ser jogadas dentro do sistema digestivo. E ao mesmo tempo ela também vai produzir muco. Então o que acontece? Essas células elas fazem digestão e secreção ao mesmo tempo. Por isso elas vão ter esse formato todo particular, todo diferente, que é esse simples prismático, tá bem? Então nós vamos aqui, por exemplo, no caso da pele, né? Então pele, boca e esôfago. Por que eu vou ter um estratificado pavimentoso? Porque eu tenho várias e várias camadas de célula, para quê? Para realizar proteção, isolamento, tá? Dos órgãos internos, da estrutura interna do corpo. Então a pele ela vai realizar essa função. Então aqui na estratificado de transição, né? E daí não precisa de tantas camadas e não precisa de camadas mortas, então tem mais camadas de células vivas, né? Protegendo aqui, formando uma proteção. E esse estratificado prismático aqui na uretra, né? Com função bem específica aí. Então você vê que cada região vai ter
um tipo de tecido epitelial diferente, dependendo do grau de proteção ou isolamento, ou se necessário realizar excreção ou algum tipo de absorção de algum material. Então, por exemplo, quando você vê esse episódio estratificado aqui, ó, né, epitélios com a camada de células, que é do nariz, você vai ver que tem vários pelinhos aqui na ponta, que são o quê? São detectores de odor. Então, você vai ter estruturas diferentes de acordo com o tecido epitelial, tá? Para realizar funções completamente diferentes. Continuando, então, aqui é mais um exemplo de tecido epitelial. Aqui é como se fosse uma camada de pele, né? Então você vai ter aqui uma glândula exócrina, possivelmente uma glândula sebácea ou uma glândula sudorípara, tá? E aí nós temos aqui, né, a linha basal, onde se fixa a pele, né? E aí nós temos a camada de pele aqui, certo? E aqui nas camadas de tecido epitelial, você vai ter, principalmente na pele humana, uma camada mais externa, feita de tecido morto, e uma camada mais interna, feita de tecido vivo. Por quê? Porque conforme esse tecido cresce, ele se afasta dos vasos sanguíneos. E quando ele se afasta, ele morre por falta de nutrientes. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque a camada interna, a externa da pele de células mortas, ela gera uma camada de isolamento e de proteção. Então essa camada de células mortas superficial, ela isola, né? E ao mesmo tempo ela evita a desidratação. Então ela tem essas qualidades. Então aqui alguns exemplos, tá, de tipos de epitélio que podem existir, tá? E dependendo do órgão você vai ter um tipo de epitélio diferente, mais adaptado às necessidades daquela região, daquele local, tá bem? Bem, tecidos epiteliais de revestimento, tá? Então, primeiro vamos falar sobre a pele, né? Então, formada por tecido vivo e morto, sobreposto em muitas camadas. Queratinizado, porque a queratina, ela é um isolante, tanto isolante térmico, tá? Como também é hidrofóbica. Então, o que vai acontecer? Ela impede que a água seja perdida a partir da pele, por isso que ela evita a desidratação. Ao mesmo tempo que ela evita a desidratação, tá? Ela também vai gerar um isolamento térmico para evitar a perda de calor. Então, pessoas, por exemplo, que sofrem queimaduras muito extensas podem ter dificuldade em manter a temperatura do corpo, porque elas perdem grande parte da superfície queratinizada, tá bom? Também com melanina variável, ou seja, cada pele vai ter uma porcentagem de melanina e as que têm mais melanina apresentam mais cor, tá bem? Então, a cor está relacionado à expressão da melanina. Então, a pele também vai originar alguns anexos epidérmicos. Então, vai originar pelos, unhas, cabelos, garras, cornos em alguns animais, como por exemplo o rinoceronte, né? Então, se você for o chifre do rinoceronte, ele é um chifre feito de queratina pura. Ou seja, ele não é um osso, tá? Ele é como se fosse uma unha, uma garra, digamos assim. Então, ele tem uma estrutura totalmente diferente e essa estrutura ela deriva da própria pele do organismo. Pode possuir glândulas sudoríparas e sebáceas. Por que pode possuir? Porque nem todo animal as possui. Bem? Então, nem todo animal, por exemplo, vai ter glândulas sudoríparas. Tá? Principalmente, por exemplo, os répteis não têm. Tá? Então, vai variar um pouquinho de cada espécie. Né? No caso do ser humano, nós temos as duas. Mucosas reveste todo o sistema digestivo do organismo e urinário, assim como alguns órgãos em especial. Então, a mucosa, tá? Embora ela seja feita de células vivas, ela tem muitas camadas de célula. Tá? E ela vai exercer uma certa proteção, ao mesmo tempo em que essas células, tá, elas vão agir em cima das substâncias que entrarem em contato com elas. Então, o sistema digestivo é formado de mucosas, que são células, né, tecido vivo. E essas mucosas, tá, elas vão, ao mesmo tempo que realizam a digestão, elas também fazem combate a infecções, elas controlam vírus e bactérias que estão entrando ali no sistema. Então elas fazem uma barreira e ao mesmo tempo elas interagem com a parte externa, tá? Diferente da sua pele, por exemplo, que é só um isolante, né? E faz mais a proteção e isolamento. Então é um pouco diferente. Já as serosas, tá? Elas não têm contato com o ambiente externo. Então a mucosa ainda tem contato através do alimento, né? Bactérias, vírus que entram pela boca e tudo mais. Já no caso da serosa, ela é um tecido que envolve órgãos nobres, tá? E ela é bem interna. Então ela envolve o coração, ela envolve o pulmão e ela é uma camada de tecido que vai isolar o coração do resto dos órgãos que estão no entorno dele. Então você vai ter ali uma serosa geralmente envolvendo, né, o peritônio, o epicárdio, a pele que envolve os pulmões. Então você vai ter ali serosas envolvendo esses órgãos, tá? E a serosa, ela não entra em contato com vírus e bactéria, diferente das outras duas. Então tanto a pele quanto a mucosa pode entrar em contato com bactérias e vírus, mas a serosa nunca, tá bom?
Então essa vai ser nunca assim, em condições normais, né? Então geralmente ela é isolada. Continuando então, aqui a gente vai falar um pouquinho como forma-se o tecido epitelial glandular, ou seja, como é que se formam as glândulas, né? Então você vai ter uma dobra do tecido epitelial, né? E ela vai multiplicar múltiplas células aqui para o interior, e aí ela pode se formar de dois tipos. Se ela formar um tipo de glândula que joga a secreção para fora, eu vou chamar para fora do sistema circulatório, tá? Que fala para fora do corpo, a gente vai chamar essa glândula de glândula exócrina. Mas caso haja essa formação de células, ela entre por interior do tecido e forma uma glândula que despeja as secreções direto no sistema circulatório, aí eu vou chamar essa glândula de glândula endócrina, tá bem? Então vocês podem ver a diferença aqui de glândula exócrina e glândula endócrina, tá? As glândulas endócrinas vão jogar as substâncias direto no sangue, então são um pouco diferentes. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Tecidos epiteliais, então tipos de tecidos epiteliais glandulares. Glândulas endócrinas lançam suas secreções na corrente sanguínea diretamente. Glândulas exócrinas lançam suas secreções no ambiente externo, pele e sistema digestivo. E é bem interessante isso porque o sistema digestivo, para nós aqui, ele é considerado como ambiente externo, tá? Por que ele é ambiente externo? Porque ele entra em contato com vírus e bactérias que entram através da boca. Então ele está em contato sim com o ambiente externo. Agora, no caso do sistema circulatório, ele nunca vai entrar em contato normalmente, né, com vírus e bactérias, porque ele é isolado, tá? Então as glândulas endócrinas, elas vão lançar secreções na corrente sanguínea diretamente, por isso que a gente fala que elas lançam para dentro. Para dentro do corpo significa para dentro da corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas podem lançar tanto no sistema digestivo como na sua pele, né, as substâncias. Então você vai ver que glândulas endócrinas, né, todas essas aqui vão lançar substâncias no sangue, pineal, hipotálamo, tireoide, paratireoide, suprarrenal, né? Glândula mista, porque ela lança tanto dentro quanto fora, tá? Ovários e testículos. Todas essas glândulas aqui jogam as suas secreções, os seus hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Já as glândulas exócrinas, né? Então, glândula salivar, joga a saliva na boca. E a boca é tecnicamente um ambiente externo. Bem? Glândula mamária, também vai jogar substâncias para fora do organismo, tá? Glândula sudorípara, também. Glândula sebácea, também. Inclusive a glândula sebácea é muito importante porque ela produz um óleo que cobre a pele. E essa oleosidade, ela evita as rachaduras da pele. Então, se faltar oleosidade na pele, a pele fica ressecada. E se ela ficar muito ressecada, ela pode rachar e apresentar várias rachaduras. Então, o óleo emitido pela glândula sebácea tem essa função de manter a pele saudável, tá? Continuando então, e tecidos, nós temos também tipos de tecidos epiteliais especiais, tá? Então nós temos uma glândula chamada glândula mista, que ela produz ela produz substância tanto para dentro quanto para fora do organismo. Então o que ela vai fazer? Ela vai produzir algumas substâncias que ela lança no sangue e tem algumas substâncias que ela lança no sistema digestivo, tá? E a gente vai chamar isso de glândulas mistas ou anfícrinas, tá? Então ela lança tanto no sangue como no ambiente externo. E um dos exemplos disso é o pâncreas, tá? Turma, por hoje é isso, tá? Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre tecidos, provavelmente tecidos musculares, tá? Então, para não colocar conteúdo demais para vocês, a gente vai trabalhar só isso por hoje, tá? Uma boa semana para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Então, deixa eu fechar aqui. Um abraço para vocês.